Bom, eu começaria por agradecer, muito penhorado, o convite do General Rui Moura e do professor César Barco para estar aqui convosco e dizer que é uma honra ter uma assistência tão idónea e tão crítica para poder, de certa maneira, contribuir para nós podermos ter aqui uma boa tertúlia. Muito obrigado a todos. Evidentemente que eu vou dizer-vos que não vou utilizar o recurso de uma conferência ou de uma aula de doutoramento com passagens de PowerPoint, etc. Não vou fazer isso. Optei por conversar. Eu vou ter uma conversa convosco para suscitar uma série de questões que possam proporcionar depois perguntas, problemas, etc. Bom, o tema de facto não é um tema muito cativante para a historiografia portuguesa e brasileira, porque é um tema que arrasta consigo uma situação desagradável, bastante desagradável, e que, como disse o general Rui Moura, vai estar em grande medida, vai contribuir em grande medida para a dinâmica da independência do Brasil. Por isso, de certa maneira, este acanhamento que há em abordar este assunto, enfim, valoriza mais, no meu entender, a discussão sobre este tema. Este tema tem a ver, ao fim e ao cabo, o que se passou nas cortes portuguesas quando se estava a fazer a Constituição. A Constituição de 1822, que resultou da Revolução de 1820. E durante a feitura dessa Constituição, ocorreram uma série de problemas políticos e constitucionais que baralharam por completo a relação entre Portugal, aquilo que os brasileiros chamavam os europeus, neste caso, no discurso político, para distinguir dos brasileiros, eram os europeus e os brasileiros. Duas, duas ou três ideias muito rápidas para, enfim, enquadrar só o tema. Portanto, como todos nós sabemos, mais do que conhecido e repisado, a presença de Dom João VI no Rio de Janeiro, a partir de 1808, teve grandes consequências, quer para Portugal, para os europeus, para Portugal europeu e para o Brasil. Para o Brasil, a consequência tem a ver com a valorização que a partir desse momento o território ganha. O território ganha uma relevância excepcional, tem lá a corte Oi. toda, tem todas as elites Uhum. que acompanhavam, portanto, o governo de Dom João VI e, além do mais, tem também aquilo que foi a montagem de uma administração completamente nova e uma administração que foi uma espécie de cópia daquilo que existia no reino. Pronto, essa valorização do Brasil já vamos ver que se vai refletir em 1815, quando, por uma carta de lei, é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, a partir de 1815, ao fim de meia dúzia de anos, a partir de 1815, o Brasil deixa de ser jurídica e politicamente uma colónia para passar a ser um reino, em pé de igualdade com Portugal europeu. Esta situação vai ser muito importante para nós percebermos alguns desses problemas políticos que acabam por acontecer depois nas cortes constituintes. Claro que depois, passado alguns anos, passado 5 anos, nós temos aqui a Revolução de 1820, cuja necessidade para se legitimar e para cortar, digamos assim, com os laços jurídicos do antigo regime, do regime corporativo, teve que fazer uma Constituição. Uma Constituição que eh, teve umas peripécias bastante interessantes, desde o projeto que foi apresentado às Cortes
depois da discussão até à aprovação final da Constituição, mas o que nos interessa aqui chamar a atenção é o seguinte: os nossos deputados depararam-se com um problema muito complicado. O problema muito complicado era o seguinte: nós temos que ter deputados nas cortes para fazer a Constituição, temos que, para ela poder cobrir e para poder ser legitimadora do Reino do Brasil, temos que ter deputados do Brasil, como é óbvio. E a questão que se passou a colocar foi como é que nós vamos ter deputados do Brasil aqui a tempo e horas para poder discutir o problema da Constituição. Bom, e aqui dois subproblemas, digamos assim. O primeiro, que eu gostava muito que todos os meus amigos que me estão a ouvir tivessem bem consciência deste problema, que foi um problema muito complicado, que é o problema da comunicação. Durante este período, em 1821-22, a quantidade de navios, a média de navios, de barcos que vieram do Brasil para Portugal, foram de dois por semana. A quantidade de pessoas que desembarcaram em Portugal foram cerca de 50 por semana. E o tempo, se as coisas não tivessem problemas no mar portanto, e as condições fossem favoráveis, era de 2 meses e meio. Ou seja, um pedido de esclarecimento da regência que estava cá em Portugal para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e a chegada da resposta passavam 5 meses. Passavam 5 meses. A forma de o próprio Brasil saber o que estava a passar em Portugal demorava pelo menos 2 meses e meio, 3 meses. Portanto, nós estamos numa decalagem de tempo que vai provocar situações, por vezes, caricatas, vai motivar e estimular a fantasia, a intriga, as manobras, a manipulação, etc, etc, etc. E este problema da comunicação vai ser importante justamente agora aqui na questão dos deputados brasileiros. O- a quantidade de deputados portugueses que ficou fixado antes da abertura, para as eleições foram de 100 deputados, 100 deputados, atendendo à dimensão da população do Brasil, porque esse cálculo foi feito em função do número de fogos e portanto, e da população, a questão do Brasil e era praticamente equiparada à questão do Reino. Portanto, admitia-se que o Brasil tivesse um número muito semelhante de deputados que viessem ter assento no Brasil. Coisa que não aconteceu porque os números ficaram por 76, 76, 80, mas de qualquer maneira um número muito próximo daqueles que eram os 100 deputados de Portugal europeu. Mas nós não sabíamos, eles não sabiam, não sabiam. Basta dizer-vos que o Brasil só tomou conhecimento da Revolução em finais de outubro, princípios de novembro. Portanto, a Revolução tinha-se feito em agosto e só muito tarde é que o Brasil tomou conhecimento da Revolução. E a reação daquilo que eram as capitanias do Brasil à Revolução só chegaram às Cortes em janeiro de 21, de 1821. Portanto, os deputados, os constituintes, deparavam-se com o seguinte problema: está bem, mas que províncias do Brasil, que capitanias do Brasil, mais tarde as províncias do Brasil, vão aderir à Revolução? Nós podemos ter províncias que não aderem à Revolução. Ou umas aderem, outras não aderem. Portanto, nós só deveremos ter deputados daqueles que aderem. Portanto, antes de mais, temos que saber qual é a reação das províncias à Revolução. Ora bem, com este andar de decalagem de tempo, vocês estão mesmo a ver que as Cortes abriram em janeiro de 1821, exatamente na altura em que se começam a saber algumas reações de algumas províncias brasileiras à Revolução. A primeira, uma das primeiras foi Pernambuco, depois Minas Gerais, Bahia, etc. Pronto.
E aí sim, aí elas estavam em condições de poder fazer, de acordo com as orientações das eleições que foram praticadas em Portugal no mês de dezembro de 1820, estavam em condições de poder fazer eleições e mandar os deputados. Mas mesmo assim, nós tínhamos o problema de que eles não estavam em número suficiente em presenças nas cortes. Levantaram-se várias soluções. A primeira foi: vamos esperar que os deputados brasileiros venham todos e que se possam assentar connosco. Desde logo, o grande problema de saber, bom, mas e quando é que isto vai acontecer? Então, e quando é que nós vamos consumar a revolução? A revolução não pode estar em banho-maria sem ter uma Constituição que legitima o ato revolucionário, de corte com o antigo regime. Havia uma outra solução, uma solução, enfim, um bocado bizarra, que era, bom, a gente vai aqui com os brasileiros que vivem em Portugal, os brasileiros que vivem em Portugal, vamos fazer uma eleição para eles poderem ser deputados provisórios. E tomavam assento, e logo que chegassem os deputados eleitos do Brasil, eram substituídos por esses deputados. O que é facto é que os trabalhos da Constituinte arrancaram. O primeiro grande ato constitucional foi justamente as bases da Constituição, que foi, digamos assim, a base da qual a Constituição tinha que partir, um documento bastante importante, que foi aprovado exclusivamente pelos deputados portugueses. No meio disto tudo, os primeiros deputados a chegarem do Brasil para terem assento nas cortes foi em agosto, ou seja, passado 8 meses de estarem já os trabalhos a serem realizados, de serem aprovadas as bases da Constituição, de ser aprovado muitos capítulos e muitos títulos da Constituição, só com deputados portugueses aparecem os deputados brasileiros. Bom, aqui começam problemas políticos. Os primeiros a chegarem foram os deputados de Pernambuco, em agosto. E depois chegaram os do Rio de Janeiro. E depois chegaram os do Rio de Janeiro e no final do ano chegaram os da Bahia. Mas em agosto de setembro, nós só tínhamos aqui 12 deputados do Brasil, 7 de Pernambuco e 5 do Rio de Janeiro. Como é que eles foram recebidos? Foram recebidos de uma forma muito assintosa. Eles chegavam às cortes, apresentavam os seus papéis de procuração da província que os tinha eleito, havia uma comissão de averiguação e de verificação dessas procurações. Se as procurações estivessem corretas, neste caso estavam todas, destes 12 deputados, eles eram convidados a sentarem-se e participarem na sessão. Nem uma palavra de apresentação, nem dar-lhe voz para eles se poderem dirigir ao Congresso, nem orientações sobre aquilo que estava a ser seguido relativamente ao debate do texto constitucional, e, portanto, eles ficaram desamparados e praticamente, enfim, quase que poderíamos dizer que ficaram segregados, digamos, naquela avalanche de 100 deputados que estavam a trabalhar já há muito tempo. Passado pouco tempo, algumas sessões, não há dúvida nenhuma que os deputados brasileiros começaram a reagir. Começaram a reagir no seguinte sentido: bom, quando nós chegamos, vocês obrigaram-nos a jurar as bases da Constituição. Quer dizer, as bases da Constituição que tinham sido aprovadas pelos deputados portugueses, os deputados portugueses obrigavam os brasileiros, à medida em que iam chegando às pinguinhas, obrigavam-nos a fazer o juramento sobre as bases da Constituição. E eles disseram: bom, nós não queremos criar problemas, nós vamos jurar. Juramos as bases, sim senhor, mas atenção, há aqui muita coisa que tem que ser revista, porque há aqui muita coisa que não se adapta ao Brasil. E, portanto, nós temos que pensar na forma de adequar o texto constitucional à realidade do Brasil. Bom, o grande argumento, vejam o argumento que vai ser utilizado pelos deputados portugueses,
Quer dizer, hoje já tantas coisas nos acontecem hoje na vida política que a gente já não se admira muito, mas nesta altura foi um descalabro completo. O argumento é o seguinte: não, os senhores vieram do Brasil, mas os senhores não são deputados do Brasil. Os senhores são deputados da nação portuguesa. A nação portuguesa é composta por todos os deputados, pelos de Portugal, da Europa e do Brasil. E, portanto, isto é tudo a mesma coisa. Isto é a nação. A nação. E, portanto, como é a nação, estão em minoria, mas têm que acatar a vontade da maioria. Porque no novo regime liberal, a representação política dos atos legislativos resulta daquilo que é a aprovação por uma maioria. Portanto, vocês estão em minoria, mas não podem dizer mais nada, têm que aceitar o que está. Bom, e é claro que este argumento era um argumento que, do ponto de vista da visão colonial de Portugal para o Brasil, estava enquilosada exatamente na história do Reino Unido de Portugal e do Brasil. Quando se dá a união do Reino de Portugal, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, o que está em causa é um conceito de soberania completamente diferente daquele que vai emergir da Revolução Liberal. O conceito de soberania dos reinos reside na autoridade do rei, isto é, o rei encarna em si a soberania desses reinos. Ou o Reino de Portugal, neste caso era o Reino Unido de Portugal e do Brasil e dos Algarves. Era Dom João VI. Quando se dá a Revolução Liberal, a noção de soberania muda completamente. Porquê? Porque os liberais defendem que a soberania reside no povo, reside na nação, que na impossibilidade de estar toda presente para emitir uma opinião, escolhe representantes, escolhe deputados. E, portanto, o mecanismo da representação nas cortes dos deputados é o mesmo que nós consideramos que estava ali presente toda a nação. Como vocês estão a ver, os deputados portugueses jogavam com dois conceitos que eram completamente contraditórios. Para aquilo que lhes interessava, que era dominar a vontade dos brasileiros, diziam que, afinal de contas, aquilo era uma nação. Para dizerem que os brasileiros estavam, digamos, adstritos à ideia da união entre o Reino de Portugal e do Brasil, para definir uma série de orientações claramente neocoloniais, de ordens de organização para o Brasil, sem a vontade explícita dos deputados brasileiros. Por exemplo, a transformação das capitanias em províncias, por exemplo, a constituição de juntas provisórias em cada província para governar a província, mas, exceto tudo que dissesse respeito à atividade militar e à questão financeira. A questão financeira e a questão militar era sempre de nomeação direta da coroa que residia, portanto, em Lisboa. Claro que vocês estão a imaginar o burburinho e a reação e a irritação que tudo isto causava, digamos, na situação. O passar do tempo, quando chegamos ao princípio de 1822, já a Constituição estava bem avançada, praticamente aprovada com deputados portugueses e com meia dúzia de deputados brasileiros, porque até ao final do ano de 21 só vieram mais alguns deputados do Maranhão, de Santa Catarina e do Rio Negro. Portanto, ao todo, nós estávamos a entrar em 22, muito avançada a feitura da Constituição, com apenas 27 deputados brasileiros. O mal-estar foi de tal maneira que muitas sessões os deputados brasileiros ausentavam-se para não votar. Saíam da sessão para não votar. Outros diziam que a questão da votação não estava suficientemente representada e, portanto, faziam requerimentos
de repulsa por aquilo que estava a ser aprovado. De tal maneira que chegamos a uma altura em que se verificou que o ambiente era de tal maneira tenso e tal de maneira conflituoso que os deputados portugueses aceitaram que se formasse uma comissão especial, só formada por deputados brasileiros, num total de 15, num total de 15 deputados brasileiros, para quê? Para pensarem num aditamento à Constituição. Um aditamento que refletisse a particularidade e as particularidades do caso do Reino do Brasil. A comissão foi constituída. E a primeira coisa que a Comissão disse, quando mal foi constituída, a primeira proposta que avança é: bom, isto temos que mudar isto tudo, porque isto não pode ser só uma Constituição. Isto tem que ser duas. Tem que ser uma Constituição para o Brasil e tem que ser uma Constituição para Portugal. E depois temos que fazer umas Cortes Gerais, onde nós podíamos, através dessas Cortes Gerais, um pouco como acontece no bicameralismo em Inglaterra, não é a mesma coisa, mas a ideia seria muito próxima, que é haver umas Cortes Gerais que pudessem aglutinar e pudessem resolver problemas entre os dois congressos, o Congresso brasileiro e o Congresso português. E mais, todos os deputados deviam ser eleitos no Brasil de acordo com as particularidades de cada província. Um dos argumentos fortes que os deputados brasileiros utilizavam era o seguinte: bom, nós não somos deputados da nação. Primeiro, porque não existe nação. Existem o Reino de Portugal e do Brasil. E mesmo o Reino do Brasil, nós não somos deputados do Brasil. Nós não somos deputados do Brasil. O Brasil é uma coisa muito grande. As províncias do Brasil, as capitanias, as províncias, são de tal maneira diferentes umas das outras que os deputados só representam cada capitania e cada província, não representam o Brasil. Aqui não há deputados brasileiros. Há deputados de Pernambuco, há deputados do Pará, há deputados da Bahia, etc. E, portanto, a diversidade é de tal maneira grande que só isso pode ser deremido através de um Congresso brasileiro onde tivessem assento deputados das diversas províncias. O caso foi achincalhado por parte de muitos deputados portugueses, a ponto de que há uma sessão muito desagradável, que é uma sessão, eu diria, talvez do deputado mais aquilo que nós na altura não havia essa noção, mas que nós hoje podíamos dizer o deputado mais à esquerda do liberalismo, que era o Manuel Borges Carneiro. Esse deputado vai fazer uma intervenção longa no Congresso, numa sessão de Congresso, em que dá praticamente humilha os deputados brasileiros com uma lição sobre o que é a democracia e sobre o que é o constitucionalismo. De tal maneira que a sessão acabou com os deputados brasileiros a saírem da sessão e a dizerem que o deputado Borges Carneiro devia ter mais tento e devia ter mais juízo para não poder ferir e suscitar, digamos, animosidades nos deputados brasileiros. Chegados perto da aprovação, vocês agora vejam bem, chegados perto da aprovação da Constituição, portanto, em julho, agosto de 1822, acontece que o Brasil está perto da independência. Portanto, o Brasil torna-se independente no princípio de setembro. Isto é, coincide praticamente, mas aqui em Portugal ninguém sabia do que estava a acontecer. E, portanto, nós só sabemos, os deputados só sabem que o Brasil se declarou independente, portanto, em novembro, mais ou menos, finais de outubro, princípios de novembro. Portanto, há uma cena caricata que é: os portugueses querem aprovar a Constituição para aplicar ao Brasil e o Brasil já é independente. E mais, todas as propostas avançadas por essa tal comissão, que eles avançaram com outras propostas, eu só me referi àquela que foi a mais emblemática, a mais importante,
Todas as propostas desta Comissão Especial do Brasil foram para o caixote de lixo. Porquê? Porque foram a plenário para serem votadas e os deputados portugueses votaram pela anulação dessas propostas, com o argumento de que estávamos perante um congresso de deputados da nação e que, portanto, o voto maioritário era legítimo e todos deviam acatar o voto maioritário. Apupos, deputados que fugiram para a Inglaterra, apanharam barcos e saíram daqui de Lisboa, ameaças, com cartas, com violências na rua, à saída do Congresso, uh, cenas que estavam, digamos, a criar aquilo que era exatamente tudo aquilo que não se devia ter feito, que era a preservação da união entre o Brasil e Portugal tinha que passar por outros mecanismos, mecanismos que tinham que ver com o diálogo, um mecanismo em que os deputados portugueses queriam a revolução aqui, mas não queriam a revolução do Brasil. A revolução era para ser aplicada apenas aqui em Portugal. E isso não faz parte, ou não fazia parte do ideário e das orientações políticas do liberalismo. Outros recusaram-se a jurar a Constituição, como fez a Carlota Joaquina. Outros recusaram-se sequer a estar presentes na sessão e outros, enfim, assinaram e juraram. O que é facto é que quando o Congresso sabe ou toma conhecimento de que o Brasil já se tornou independente, a reação de alguns deputados portugueses e com os brasileiros presentes enfim, devem imaginar o conflito e a animosidade que isso criou, alguns deputados chamaram à solução mesmo a questão do Exército e das Forças Armadas para poder intervir no Brasil. Portanto, uma situação que já tinha tido uma história bastante desagradável e que enfim, não correspondia nem de perto nem de longe àquilo que era o ideário liberal, isto é, impor ao Brasil as ideias que o Brasil não queria. Ou, portanto, não se fez aquilo que foi o ajuntamento e a cariação das diversidades que havia entre os europeus e os brasileiros. Eu, na questão, e para nos aproximarmos do fim da minha conversa, a questão agravou-se ainda mais quando passamos do poder legislativo para o poder executivo. Eu já vos falei das juntas provisórias nas províncias, que dava alguma capacidade de autonomia em muitos aspectos às províncias, mas não lhe dava em dois aspectos essenciais, que era a repressão, que eram as Forças Armadas, e era a questão financeira, a questão digamos assim, do controle das receitas do Brasil. Mas, para além disso, colocava-se a questão de saber com quem é que vai, qual é a cabeça, como é que vamos organizar a cabeça do governo do Brasil. Como é que vai ser? Bom, aquilo que estava em perspectiva e aquilo que acabou por depois estar na base da independência foi o Dom Pedro, como toda a gente sabe, não é preciso repetir muito, o Dom Pedro acaba por se assumir como regente e defensora do Reino do Brasil. E, portanto, isso levantava um problema gravíssimo, que era o seguinte: muito bem, então o Pedro é regente, é filho de Dom João VI, é o futuro sucessor da coroa. O que é que vai acontecer quando Dom João VI morrer? Então, quando Dom João VI morrer, ele é o sucessor da coroa, então Portugal perde a independência. Europa. Portugal e Europa perde a independência, porque nós temos lá o Pedro, que é regente e, portanto, depois veio a ser imperador, e se ele é sucessor da coroa, quer dizer que Portugal perde a capacidade de se autonomizar do ponto de vista jurídico. Por isso eles avançaram com uma outra solução, que foi criar uma regência de nomeação. Isto é uma regência nomeada pelas Cortes.
Portanto, seria uma regência que se assemelharia, não era só um governador-geral, quando o antigo governador-geral era só uma pessoa. Esta regência seria de 5 pessoas, mas, portanto, a lógica era a mesma. Haver um poder cocionado por Lisboa que fazia, digamos assim, que assumiu o poder executivo no Brasil. Eh, o, a situação, como eu agora vos disse, enfim, em linhas gerais, que está, digamos assim, a caucionar todo esta construção constitucional que arrastou problemas políticos sérios, vai fazer com que a independência do Brasil não só se tenha disputado no Brasil sem conhecimento sequer das cortes, como o próprio Pedro tenha mandado uma série de informações para o pai, para o Dom João VI, sem passar pelas cortes. Portanto, a comunicação entre as cortes e o Brasil, a partir de uma certa altura, ficaram mesmo completamente bloqueadas. O próprio Dom Pedro não se correspondia com as cortes, porque dizia, em palavras deles, que eram uns safados, chamava aos deputados portugueses uns safados e uns incompetentes. E, portanto, eu só falo contigo, meu pai. E, portanto, escrevo-te a ti uma série de cartas a dar-te informação sobre o que está a passar no Brasil, que nem as cortes merecem saber o que é que se está a passar. Pronto, meus amigos, vocês veem que o caldo disto tudo foi a criar uma situação muito complicada que se vai refletir depois no futuro, da relação entre Portugal e o Brasil, motivada exatamente pela Revolução Liberal de 1820, que não soube encontrar o caminho certo para construir uma ponte de diálogo entre o Brasil e o Reino. Este problema é um problema que arrasta tantos mais outros, mas eu agora deixava de falar para vos ouvir e para conversar convosco, se vocês quiserem, digamos, colocar alguma questão. Professor César Bargo e General Rui Moura, eu dava por terminada a minha charla convosco. Muito obrigado por nos trazer este tema tão interessante e acho que durante muitos anos um pouco esquecido ou pelo menos ignorado face, acho eu, às próprias tensões e conclusões que isso teria, não é? E inclusive a Constituição Portuguesa aprovada foi uma Constituição muito efêmera, praticamente não foi depois sequer aplicada durante muito tempo, porque logo no ano seguinte, passado 6 meses, tínhamos a Vila Francada e no ano seguinte a Brilhada e depois o problema da morte de Dom João VI e a sua sucessão. Temos já 2 inscritos, eu também tenho algumas questões, mas gosto de não ser eu a iniciar essas questões quando temos inscritos. Temos já o professor Rui Carita e o Miguel Cavique, mas gostaria também de que houvesse outras inscrições. Podem se inscrever, como já sabem, ou levantando o símbolozinho da mão ou colocando no chat da reunião o vosso pedido. Posso também informar que já partilhei no chat da reunião um link para o artigo do professor José Subtil que debate exatamente este tema muito interessante, que é as Cortes Constituintes e a insuperável discórdia política entre deputados portugueses e brasileiros. Muito bem, Rui Carita, muito boa noite. Boa noite, parabéns. É um dos assuntos mais interessantes que se tem passado aqui pelas nossas reuniões e que a gente passa um bocadinho ao lado porque é muito complicado. É muito complicado e politicamente hoje incorreto, porque, como devem calcular, em 1800 e pouco, 808, o Brasil passou a capital do Império. Logo ganhou a independência.
porque passou a ser a sede da corte. A corte estava na Bahia, depois no Rio de Janeiro. Logo, a colónia era Portugal continental, não é? Ora, nem no Brasil se entendia bem essa situação, porque o Brasil é meio continente, é uma coisa muito complexa. E em Portugal, muito menos. Portugal nunca se percebeu o tamanho do Brasil, etc, etc, porque as pessoas que percebiam isso foram com a corte para o Brasil. Quem tinha essa percepção e o sentido de, enfim, de um Portugal pluricontinental, etc, etc, eram elementos da corte, não eram os que ficaram entre Lisboa, Porto e Companhia Limitada, que continuavam dentro dos conceitos europeus como se nada se tivesse passado. Isto tem leituras imensas, é excepcionalmente complicado. Eu abordei 2 ou 3 vezes este assunto porque os deputados depois do Brasil, grande parte deles com primos na Madeira e coisas assim passadas no género, acabam por, a caminho de Londres para o Rio de Janeiro, em 2 levas, ou melhor, 3 levas, as 2 principais, mas depois ainda há elementos que vão numa terceira, em passar pela Madeira, e da primeira vez é uma crise terrível, porque, quer dizer, põem o governador a dizer, meus senhores, estão revoltosos aqui no Porto, deputados ditos brasileiros, quando o Brasil se tornou independente, o que é que se fazem? Prendem-se. O governador ficou aflito, reuniu uma série de... Uma série não, 15 advogados, perguntou o que é que está. Ei, matavam-se, bombardeava-se o navio, não sei mais o quê, e o governador disse, cuidado, o navio é inglês, não é provavelmente... Não é provavelmente nem brasileiro nem português, é inglês. E a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, já. Mas não sei o quê, mas não é a nacionalidade, aquelas coisas bonitas que se falam, então ninguém sabe bem o que é nacionalidade, o que é nação, o que é tudo isso. O governador disse, com certeza. Então amanhã de manhã quero o vosso parecer por escrito. No dia seguinte, ninguém abriu a boca a dizer que se bombardeava ou que se prendiam ou que daqui o valha, tinham que sair, não é? Foram acompanhados por um coronel, um homem excepcionalmente interessante que está na Madeira nessa altura, depois é casado de Giraldes, depois é cônsul de Portugal em Itália, e o homem, o inglês, o cônsul inglês, e com essas coisas todas, os elementos todos. E uma das coisas interessantes nessa altura é, nos futuros Estados do Brasil, a hipótese da Madeira entrar. O que faz com que, na seguinte, na Carta Constitucional depois, do Dom Pedro, se assista a uma necessidade de colocar que o Brasil não poderia absorver as antigas colónias portuguesas. Depois havia Cabo Verde, havia Angola, ainda havia a Índia, já muito pouco, mas ainda havia. O que é que poderia depois aderir aos novos Estados do Brasil? Agora, repare, é extremamente interessante o sentido de, por exemplo, que o professor José Subtil colocou das relações Lisboa-Rio de Janeiro, é fantástico, são 6 meses que as ordens circulam todas pelo Londres. As cartas vão de Lisboa para Londres e de Londres às vezes é que vão para o Brasil. Às vezes vão logo diretos de Lisboa para o Brasil. Agora, na volta, os navios dão sempre, enquanto houve a navegação à vela, andam sempre a caminho, Açores,
Londres e depois é que vêm para Lisboa. Logo que dá 6 meses, 8 meses ou mais de resposta a determinados assuntos. Agora, é um assunto interessantíssimo e é no fundo, o assunto que tem atravessado quase todas as nossas palestras aqui, que é o sentido de deslocalização, ainda hoje, de Portugal em relação ao Brasil, porque é uma dimensão enorme, não é? Ainda hoje eu brinco às vezes com os brasileiros a perguntar quando é que eu começo a falar em brasileiro, porque quer dizer, são 200 milhões a falar e eu falo em português que represento 10 milhões. É o contrário, mais tarde ou mais cedo vai haver uma língua brasileira que tem uma variante chamada português. Claro que não vai ser com a nossa época, porque estamos sempre ligados a questões históricas, culturais, etc. E depois o Brasil é muito educado também nessas coisas, nunca avança para isso, pode pensar, mas não diz oficialmente. Mas é interessante. Mas são tudo questões que são afloradas e que rapidamente nós, com a nossa educação e idade, passamos um bocadinho ao lado. De qualquer maneira, muito obrigado. Muito obrigado, Rui Carita. De todo este assunto. Muito obrigado, Rui. Não sei se o professor José Subtil quer comentar alguma coisa. Um aspecto novo que o Rui Carita acabou agora de colocar, que é a preponderância de Londres. E eu não falei para não complexizar ainda mais a questão, mas é que o embaixador que está em Londres, o embaixador que está em Londres neste período, é irmão do Francisco Sousa Coutinho. E o Francisco Sousa Coutinho é uma das pessoas, talvez, a seguir ao Marquês de Pombal, com maior sentido de Estado e com maior sentido político das relações internacionais. O Francisco de Sousa Coutinho é, de facto, um português ilustríssimo do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. E ele, já agora, só por talho de foice, como costuma dizer, durante esse período que o Rui Carita estava a referir, ele morreu em 1812, salvo erro, se eu não me engano. Mas durante estes 4 anos ele faz uma coisa extraordinária, que é utiliza a Carlota Joaquina, que é irmã do rei Dom Fernando, em Espanha, utiliza para que ela pudesse ser pretendente à coroa espanhola, atendendo à usurpação da coroa por parte de Napoleão, e vai desenvolver um projeto que o Dom Pedro de Sousa, o Pedro de Sousa Oldenstein, o famoso Marquês de Palmela, vai ser, com os seus 22, 23 anos, vai estar naquele caldeirão das Cortes de Cádiz para poder levar a bom termo este projeto do Sousa Coutinho. Qual era o projeto? O projeto era colocar a Carlota Joaquina no trono de Espanha. Como a Carlota Joaquina era mulher do Dom João VI, a Casa de Bragança formava um grande império, que era um império que unia todas as colónias da Espanha com as portuguesas, Portugal e com a Espanha. Um grandíssimo império, uma ideia avassaladora, mas que ela surge também nesta altura exatamente por causa da concorrência com a Inglaterra. A Inglaterra só lhe interessava um Brasil independente, como é óbvio, porque a Inglaterra queria fazer negócio diretamente com o Brasil sem interferência de Portugal, que aliás foi o que veio a acontecer depois. É o Trump da época, não é? Outra coisa. Sim. É o Trump da época. Sim, mas esta ideia do Império de Sousa Coutinho, com fazer, portanto, a percepção que ele tinha de que era preciso fazer frente à Inglaterra e à França, criando uma terceira força internacional, que era este grande império, utilizando esta Carlota Joaquina, que tem uma história fantástica acerca dos truques e das intrigas que ela vai tecer exatamente para se embrenhar neste projeto de Sousa Coutinho. Ela tenta ser a imperatriz das Américas, não é? Tenta assumir várias aqui vezes. quer-se mais, que ela aqui seja quer ainda mais que isso, não é? Pois. Exatamente. Mas que a partir daí substituir o irmão. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas duas intervenções. Vou passar a palavra ao Miguel Cavique. Miguel, muito boa noite. Ora, muito boa noite. Olha, agradeço imenso a apresentação do professor José Sutil e estes acrescentos do Rui Carita. Muito obrigado. Eu sou um engenheiro que gosto de história, portanto só sei assim, uns tópicos de vez em quando. E confesso que só ouvi falar neste assunto para aí há 2, 3 anos num jantar em que deve ter sido alguns na altura da comemoração da independência do Brasil, e em que eu referia a questão do comércio e alguém na mesa estava a referir a questão das cortes. E foi nessa altura que vim a saber que isto tinha acontecido, de maneira o meu interesse dobrado em tentar perceber melhor o que é que se passou. E a minha pergunta ao professor José Subtil era: esta questão das cortes teve, sem dúvida, implicações posteriores, mas, pelos vistos, não teve implicações na independência do Brasil. A questão fundamental que eu, na altura, falava ou defendia-se, enfim, ao jantar, não é? Era que a questão tinha sido, sobretudo, económica e tinha sido, sobretudo, pelos interesses do Brasil em não terem as tarifas que eram adicionadas em Portugal. Bom, gostava de, enfim, que o professor José Subtil me elucidasse definitivamente sobre este assunto. Miguel, que elucidar definitivamente não serei capaz. Nunca existe. Mas o que eu posso, enfim, na minha modéstia opinião e naquilo que eu sei, o que eu posso dizer é que o problema político foi mesmo muito, muito forte. E, portanto, a divergência política está, neste período, está à frente das questões económicas. E eu diria que as questões económicas seriam abordadas depois daquilo que foram as manifestações da Inglaterra e que levaram ao célebre Tratado de 1810 e que depois tiveram implicações por causa das invasões francesas. Isto é, durante todo este período, nós não nos podemos esquecer que o Dom João VI está tranquilo no Rio de Janeiro, com a sua corte, a governar, mas que em Portugal a questão está muitíssimo numa situação de caos completo. Nós temos uma regência que não funciona, que os membros da regência se auto-excluem, alguns se vendem claramente a Junot na primeira invasão francesa. Temos depois uma desorganização do exército, que aí o general Rui Moura sabe muito melhor do que nós todos o que se passava, e que a Inglaterra vem cá e vem tentar, à custa do argumento da organização e da defesa da invasão francesa, vem daqui e toma conta praticamente do comando político do que está aqui a acontecer. E esse comando político, aí sim, aí tem a ver com questões económicas. Basta dizer que no próprio Conselho de Regência, a partir de uma certa altura, passa a ter voz quase de veto de um representante do governo de Londres, não é? Não é por acaso que tudo isto vai levar à célebre revolta do general Gomes Freire de Andrade, não é? Que é exatamente uma grande manifestação de descontentamento nas Forças Armadas devido a este domínio e esta colonização dos ingleses. Se o problema político é o problema principal, significa que nós não o conseguimos resolver. Não foi possível, não conseguimos, fomos incapazes de resolver este conflito com o Brasil. E provavelmente o conhecimento que o Brasil tinha do que estava a passar não era displicente, porque muitos navios, os navios que iam para lá, levavam notícias. O próprio correio diplomático dava informações às províncias brasileiras. Havia muitos brasileiros que embarcavam para o Brasil e levavam, provavelmente,
Não só o que se estava a passar, mas também o aditamento e quem conta um conto acrescenta um ponto. E, portanto, como todos nós sabemos, e, portanto, levava também as suas versões em relação ao Brasil. E o mal-estar era claríssimo. Eu dei o exemplo do Dom Pedro, como podia dar o exemplo do José Bonifácio, por exemplo. É interessante uma coisa, eu diria que isto é importante. É que 70% das elites brasileiras que estavam no comando político da independência eram portugueses. Vamos lá ver, a independência do Brasil, também isto é uma situação que merecia grande reflexão. A independência do Brasil não é feita por brasileiros. Também é. Mas uma grande parte é feita por funcionários da coroa. Portanto, eles eram funcionários da coroa, da Igreja e das Forças Armadas. Ou porque tivessem nascido, ou porque fossem portugueses nascidos na Europa, ou porque fossem portugueses nascidos no Brasil, mas que prestavam serviço à coroa. Portanto, eram vassalos de Dom João VI e da coroa. E o conjunto desta elite que vai proporcionar a alavanca para a independência anda à volta dos 67, 70% de dirigentes. Portanto, a independência do Brasil é como nós vimos, tem muitas particularidades interessantes e também tem esta, que é a sociologia da independência. Não sei se respondi ao Miguel Cavic, mas olha, há aqui tanta coisa para falar e tanta Obrigado, coisa para obrigado, discernir. É verdade. obrigado. E o professor fez-me aqui lembrar uma coisa quando faz esta referência, no fundo, ao Charles Stuart, que foi Exatamente. membro da Regência Portuguesa, porque estava como embaixador em Lisboa e era membro do Conselho de Regência. Conde Machico. Conde Machico, e suponho que Exatamente, exatamente. Barão de Faial e Viscount of Rothesay, que é uma figura absolutamente importante depois, no futuro, porque é quem vai ao Brasil, em nome de Dom João VI, negociar exatamente o reconhecimento da independência do Brasil. E fazer as pazes entre o pai e o filho. E tentar fazer as pazes entre o pai e o filho, ou pelo menos fazer essa tentativa. É uma infelicidade nós nesta tertúlia não termos aqui assim nenhum inglês que poderia trazer exatamente estas figuras com mais facilidade e mais apropriadade, poderemos tentar fazê-lo, porque na realidade esta ligação que aqui já referida entre Londres, Lisboa, Rio é absolutamente vital e fundamental. Já agora corrigi um bocadinho o Rui Carita, que dizia que os ingleses já tinham reconhecido o Brasil. Não, os ingleses não podiam reconhecer o Brasil antes de Portugal reconhecer a independência do Brasil. Exatamente, Stuart está, digamos assim, a trabalhar para Lisboa, para Dom João VI, mas também em nome de Londres, porque há uma importância enorme e a Inglaterra precisa que haja um reconhecimento do Brasil, mas não o poderia fazer antes do reconhecimento por Lisboa. E, portanto, o reconhecimento da independência do Brasil por Lisboa é fundamental, negociado por Charles Stuart, e seria uma figura muito importante aqui numa das nossas tertúlias, um dia destes trazermos, porque é uma figura muito, muito interessante. Bom, eu agora iria passar a palavra ao Pedro Santos, que tem aqui assim uma questão a colocar. Pedro, muito boa noite. Olá, viva. A minha questão, eu como um colaborador anterior, eu também sou engenheiro e a história para mim é curiosidade. Eu sou do técnico, não? A pergunta é, qual era a composição da parte portuguesa da tal Assembleia que existia em Lisboa, dos tais deputados portugueses? E aquilo era quê? Eram absolutistas, eram liberais, eram outra coisa qualquer? É um bocado de curiosidade só no meio disto tudo. Muito obrigado. O Pedro Santos, eram 100 deputados, eles foram escolhidos de uma forma e de uma votação indireta, portanto, as cabeças de freguesia elegiam eleitores para as comarcas, que eram as sedes das províncias,
portanto, eram sedes da província. Por exemplo, o Minho tinha a comarca de Braga, a comarca de Viana, a comarca de Valence, etc. E essas comarcas é que depois elegiam, esses eleitores das freguesias iam eleger nas comarcas os eleitores dos deputados. E depois esses deputados compuseram, digamos assim, os 100 deputados das Cortes. Qual é, isto está estudado e bem estudado pelo Piteira Santos, quando faz a sociologia dos deputados. Eles, a grande maioria é militares, são magistrados, e digamos que os militares e os magistrados compõem à volta de 3/4 dos deputados, e são todos implicados com a Revolução. Nós temos lá poucos, mas muito poucos, adeptos do absolutismo, nas cortes constituintes, atenção, nas cortes que vão fazer a Constituição. É talvez uma das razões, a grande maioria são liberais, e liberais implicados, tiveram, digamos assim, compromissos com o Sinédrio, com a Revolução de 1820, e portanto estão muito implicados com tudo o que se está a passar. E talvez por isso se explique porque é que um político tão prestigiado, com tanta experiência como o Manuel Fernandes Tomás, vai estar, digamos assim, numa comissão de redação do projeto de Constituição que é apresentado às Cortes, e depois o texto final da Constituição é um texto completamente diferente, radicalizou completamente diferente. Isto é, a composição das Cortes foi de tal maneira importante que levou aquilo que era um projeto constitucional moderado, foi aquele que foi mais ou menos consensualizado por Manuel Fernandes Tomás, acabou por se transformar numa Constituição das mais radicais do ponto de vista liberal, e portanto não funcionou. E foi uma das razões que levou ao fracasso, digamos assim, da Revolução. Como já foi dito aqui pelo general Rui Moura, ela nunca foi aplicada. Ela depois de ser aprovada, 15 dias depois de ser aprovada, já nas cortes ordinárias, nas cortes que se seguiram, já não eram cortes constituintes, eram as cortes ordinárias, já se começou a dizer que ela precisava ser revista. Portanto, vejam bem a percepção que se tinha da inaplicabilidade da Constituição. E ela nunca chegou a ser aplicada, porque, entretanto, há depois a revolta do Conde de Amarante, e depois a seguir, logo em fevereiro, depois a seguir à revolta do Conde de Amarante, vem a Vila Francada, vem a Abrilada, e pronto, e acabou-se o constitucionalismo, e é preciso esperar por Dom Pedro, depois em 26, para mandar a Carta Constitucional, que ele manda do Brasil, manda a Carta Constitucional, e pede à irmã, ou pede à irmã, não pede, porque a irmã foi nomeada pelo pai, pelo Dom João VI, para ser regente, para aplicar, a Isabel Maria, para aplicar a Carta Constitucional. Carta Constitucional que já é um documento muito moderado, muito mais moderado, e que vai levar, efetivamente, a criar condições para que vamos ter o século XIX todo. Toda a história da monarquia constitucional é a história da Carta Constitucional. E, portanto, digamos que a Constituição de 1822 e mais tarde a própria Constituição de 36, que também vigora durante pouco tempo, que é uma réplica, não é bem uma réplica, mas segue mais ou menos as linhas de orientação da 22, são, digamos assim, artefactos arqueológicos do ponto de vista político, porque não tiveram relevância absolutamente nenhuma. Só têm hoje para nós conhecermos ideias, para conhecermos combate de ideias, para conhecermos trajetos que estavam a ser delineados para o futuro de Portugal. Mas o que conta efetivamente é o documento moderado, que é a Carta Constitucional, que depois vai prevalecer até a República. Mas é isso, Miguel, é isso mesmo. A grande composição das cortes constituintes, estas cortes, são liberais, e a grande maioria são liberais bem radicais. Muito obrigado. Sim, é sem dúvida muito obrigado nenhuma. Também. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Já agora, na sequência desta pergunta, pelo Pedro, e que é uma coisa muito interessante, que é como é que foram eleitos estes deputados brasileiros,
que no fundo chegaram a ser 66, de acordo com os próprios números do professor, são 66 que tomam posse, não, 49 tomam posse, ou 49 vêm a Lisboa, 66 são eleitos, para além dos suplentes. Sim. Que deputados eram estes, como foram eleitos no Brasil, e que papel é que eles vinham ou pensavam ter, se algum terá deixado memórias ou escritos sobre o pensamento que eles tinham relativamente ao Brasil, porque provavelmente eles não estariam completamente engajados num processo de independência, até porque estiveram afastados do próprio Brasil durante os meses e o ano que antecede a própria independência do Brasil. O que é que o professor nos pode dizer sobre isso? Sobre a questão, como é que eles foram eleitos, que grupos de interesse é que eles representavam e se haveria ali alguns próprios que no fundo foram empurrados para a própria independência, para uma ideia que com aqueles radicais de Lisboa não era possível falar e portanto mais valia ser independente. E eles foram eleitos exatamente da mesma forma. O Dom João VI em março, portanto, ele regressa, ele vem para Portugal em abril e chega em julho de 21, mas antes, em março, ele vai deixar as orientações para as eleições dos deputados no Brasil, porque, entretanto, ele recebeu também a lei eleitoral dos deputados em Portugal. Ele vai praticamente fazer o decalque. Portanto, os deputados são eleitos nas cabeças das paróquias, freguesias, e são depois nas comarcas, os ouvidores das comarcas são aqueles que vão convocar esses eleitores, e esses ouvidores das comarcas é que vão desencadear as eleições para os deputados. É evidente, eu já referi isso, um aspecto interessante, é evidente que toda esta movimentação no Brasil tem a ver com pessoas que conhecem politicamente os processos, que estão, digamos, preparados para poder intervir, para poder opinar, para poder criar os seus clientes, para poder manipular eleições, etc. E esses eram os funcionários da Croa e eram os militares. Portanto, repete-se o mesmo cenário que se repetiu aqui, ou seja, são brasileiros, alguns nascidos lá, e outros nascidos mesmo no Reino, mas que são, digamos, acabam por ser elites que tinham consciência de que não podiam desenvolver os seus negócios, a sua vida e, digamos, ter uma preponderância nas decisões políticas do Brasil com a situação que estava a ser criada com o constrangimento do reino, não é? E, portanto, e que sentiram, aliás, esse fomento dessa capacidade de intervenção tem muito a ver também, como aquilo já foi aqui dito, com aquilo que foi criado com a presença da corte no Rio de Janeiro durante bastante tempo, que vai de 1808 até 21, são muitos anos. E, portanto, tudo isto criou hábitos, criou clientelas, criou a consciência da importância que o Brasil representava na relação com os europeus e daquilo que podia ser uma oportunidade para as elites locais, ou seja, a independência do Brasil não é feita com os indígenas. E, no fundo, para querermos abreviar, digamos assim, a situação, o Brasil não se tornou independente à custa dos indígenas, foi à custa de elites fabricadas pelo próprio poder colonial. Muito obrigado. Temos agora inscrito o Joaquim Fagundes. Muito boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite, professor José Schultz. Prazer ouvir sua palestra, a sua conversa, aliás, conosco. Eu queria colocar uma questão, talvez simples até. Esse liberalismo, ele não era para o Brasil, em perspectiva geral, uma perspectiva mais geral, uma incompatibilidade entre o liberalismo e as questões do antigo regime? Será que ainda não estavam muito presentes os aspectos políticos do antigo regime? Né? E será que isso, como seria, talvez, a
pergunta meio capciosa. Como é que seria isso se nós aqui tivéssemos um liberalismo que, que já tivesse ali tendo que combater coisas, como o senhor colocou, do período colonial, muito arraigadas? Não haveria embate, uma incompatibilidade nesse sentido? Porque o Brasil ainda não tinha esse sentido totalmente liberal que me parece muitas vezes. Talvez eu esteja errado quanto a isso. O senhor poderia até me responder nesse sentido. Bem, antes de mais nada, um abraço muito grande para o Joaquim Fagundes, que é um amigo que a gente se acompanha um ao outro nas redes sociais e que ainda não tivemos o prazer de dar um abraço um ao outro. Portanto, mas aproveito para o felicitar por estar também aqui nesta tertúlia. Esse é de facto, bom, se a independência do Brasil ela está hipotecada à capacidade de consciência crítica de uma elite muito típica, significa que quando o Brasil se tornou efetivamente independente, colocou-se a questão de saber se eles tinham ou não sustentabilidade para aplicar o liberalismo no Brasil. E o que se verificou é que não tinham. Portanto, toda a história da primeira metade do século XIX no Brasil é uma história de, como disse, de embate entre aquilo que eram os interesses, os oportunismos que vinham do antigo regime e desta elite de vanguarda que queria aplicar um liberalismo no Brasil. Este é o grande imbróglio da independência do Brasil. E que começa logo com as histórias de Dom Pedro, não é? Dom Pedro Imperador, não é? E que depois passa para o filho que, enfim, apesar de todos os problemas, o filho conseguiu, de certa maneira, equilibrar toda essa conflitualidade e levar a água a bom termo, pelo menos até à sua morte. Mas o que é facto é que o Brasil é isso. A história da primeira metade do século XIX é a história do Brasil entre o liberalismo e o antigo regime no Brasil. Ou seja, das elites coloniais com as elites liberais. E, portanto, tudo isso que tem um problema, pronto, que os brasileiros conhecem muito bem e que tem sido estudado, ultimamente tem sido muito estudado, que é a consolidação da independência. Mas, e que afasta Dom Pedro. Hã? E é isso que afasta Dom Pedro. Certo? É isso que O Dom afasta Dom Pedro, Pedro. o pai ou o filho? O pai. O pai? O pai chega, que as pessoas, o pai não sai do Rio de Janeiro. O pai é Claro. expulso do Rio de Janeiro. O pai está durante quase 8 dias num barco inglês à costa, à espera que o venham buscar os ingleses. Portanto, ele não sai de uma maneira, digamos, pacífica, amena. Não, ele é expulso mesmo do Rio de Janeiro. E é preciso que essas coisas não se contam muito, não se falam muito, mas elas aconteceram, não é? Elas aconteceram. E a história do Brasil, desse período que depois se vai seguir, é uma história complicada. É uma história complicada. A história da sustentabilidade constitucional do Brasil. E é uma longa história que há muita coisa para se falar sobre isso. Os brasileiros estão a trabalhar bem nesse aspecto, estão a fazer bons trabalhos sobre a consolidação do constitucionalismo no Brasil. Eu tenho acompanhado, inclusive. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela pergunta, Joaquim Fagundes. Muito obrigado por estar connosco. Perguntaria se há mais alguém que quer fazer alguma questão ou se inscrever. Não, eu peço desculpa de interromper sempre, mas pedir a atenção para a situação terrível que é uma corte que tem uma colónia chamada Portugal Continental. Porque a corte é o Rio de Janeiro. Os dois reinos, mas a corte é o Rio de Janeiro. E, de repente, em nome de Dom João VI, há uma revolução liberal, que ele não sabe. Ele desconfia, mas não sabe. E, de repente, quer dizer, volta tudo para trás.
repare, as cortes dão ordem para, vem o rei e a seguir vem o príncipe também, que é a história do fico. As cortes dão ordem ao Dom Pedro, venha-se embora, era o que faltava. O que é um sentido, de facto, de esquerda, ainda colonialista, no sentido já liberal, mas sem o sentido do que é que está a passar. Quer dizer, aquela gente de Lisboa não fazia ideia do que era o tamanho do Brasil. Não havia uma consciência, não é? Eram ordens e tal. Eu dá-me a ideia que também havia, e o professor pode nos esclarecer sobre isto, eu acho que havia em Portugal a consciência dos que nunca tinham ido ao Brasil, a consciência, por um lado, de orfandade relativamente ao rei e à corte ter ido para o Brasil, por um lado, por outro lado, as consequências das invasões francesas, a destruição do tecido económico, da agricultura, do tecido industrial, do comércio, que tinha acontecido e tinha decorrente não só da ida da corte para o Brasil, com o comércio a ser feito diretamente dos portos brasileiros para Londres e para portos da Europa, mas também a completa destruição do tecido económico português, principalmente deixando uma geração com muitos mortos que tiveram no exército português entre 1809 e 1814 no combate aos franceses até Toulouse, mas também é esta destruição do tecido económico português e da agricultura que deixou praticamente de existir. E, portanto, os grandes comerciantes, os grandes agricultores estavam autenticamente na penúria e, portanto, numa tentativa de regressar a ter algum poder. Seria isto, professor? Sim, eu aqui até poderia recordar, ele estudou bem isso e tem alguns livros sobre isso, que é o Vasco Polido Valente sobre o povo em armas. O povo em armas, que significa que nunca na história de Portugal, se assistiu durante meia dúzia de meses ao poder caiu na rua mesmo. Isto é, o assalto às câmaras municipais, a confusão no exército, a regência praticamente sem ter qualquer capacidade, e o povo elegeu os presidentes de Câmara novos, tomou conta dos cartórios, incendiou muitos registros fiscais. Portanto, foi um período terrível, porque exatamente o povo estava com dificuldades económicas muito grandes, as culturas não estavam a funcionar, nem podiam, e as invasões francesas, há quem considere isso, e eu não estarei muito longe dessa ideia, o período das invasões francesas é um período maldito para a nossa história. Há um período maldito. Eu até tenho um grande artigo que publiquei em Espanha sobre o maldito ano de 1808. O ano de 1808 em Portugal é uma coisa indescritível de caos e de desorientação. Criado, claro, um clima propício depois à intervenção dos ingleses e à condução da política interna, quer política, quer militar, por parte dos ingleses. Mas esta questão das invasões francesas é crucial. E mesmo para a questão aliás, é tão crucial que obrigou o Dom João VI a ir para o Brasil e criou esta situação toda que nós acabamos de falar. Se o Dom João VI não tem ido para o Brasil, nada disto acontecia. E se o Dom João VI tem ido para a Madeira, como houve uma hipótese de se colocar que ele, em lugar de ir para o Brasil, tivesse ido para a Madeira, o que é que teria acontecido? Está lá ainda. Está lá ainda. E se ele tivesse permanecido aqui? E se ele tivesse permanecido aqui e tivesse sido ele Miguel Albuquerque, como foi o Fernando em Espanha? O que é que teria acontecido? Com o Fernando. Pois. Com o Fernando, exatamente, com o Fernando em Espanha. Sim, senhora. Posso só comentar? Claro que sim, Francisca. Muito boa noite. Muito obrigado por estar connosco. Só em relação à Rainha Carlota Joaquina, que há pouco disse que ela não assinou a Constituição. Na realidade, ela
dizia que ela sempre tinha sido constitucional. O que também é um pouco verdade, porque ela variava de acordo com as suas necessidades, não é verdade? Quando surgiu a primeira Constituição em Espanha, e o Fernando VII foi deposto, não é? A rainha apoiou completamente as novas cortes constitucionais, a nossa rainha Carlota Joaquina. Por isso, Estamos a falar cá desde 1812, isso, que no fundo é a matriz essencial da nossa Constituição de 1822. isso mesmo. Na altura, ela escreveu cartas a apoiar a Constituição e as Claro, cortes ela foi constitucionais. instruída pelo Marquês de Palmela. O Pronto. Marquês de Palmela é que ele levou também para esse caminho, não é? Isso mesmo. E o facto dela dizer sempre fui constitucional quando não quis assinar a nossa Constituição não era assim também tão em verdade, não é? Porque na realidade ela apoiou a Constituição Apoiou Francisca porque ela apoiou porque ela queria ser rainha de com Espanha. certeza. De Espanha, Lá exatamente. está. Ela fazia e Ela respondia queria de agradar às acordo cortes com para ser rainha, isso mesmo, exatamente. de acordo com a necessidade. Exatamente. É importante perceber que quando as Cortes de Cádiz em 1812 são elaboradas e são feitas, quer o rei, quer o príncipe estavam prisioneiros de Napoleão em França. Sim, sim. E em Madrid estava um rei, Fantoche, que era irmão de Napoleão. Sim, E, sim, portanto, sem dúvida nenhuma que ela teria uma ambição muito grande de substituir ao pai e ao irmão, não é? Isso Era o mesmo. projeto do Sousa Coutinho que eu há bocado falei. Do Rodrigo Sousa Coutinho. Do Rodrigo Sousa Coutinho, exatamente. Exatamente. Que tinha o Marquês de Palmela. O Marquês de Palmela começa a fazer o seu tirocínio político aqui. Ele tem 21 ou 22 anos, eu agora já nem sei, mas é um miúdo. Mas ele está Sim. aqui. Pois. Muito interessante. Já agora, eu no fim do mês irei falar sobre o juramento ou não juramento da Constituição pela Carlota e tenho descoberto coisas muito engraçadas. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se o professor sabe, se alguém aqui assim da tertúlia, que é, em fevereiro de 1821, há um levantamento no Rio de Janeiro para que sejam juradas pelo Dom João VI as bases da Constituição, que ainda nem sequer estavam aprovadas. Os regimentos de lusitanos, ou os regimentos portugueses no Rio de Janeiro, queriam essencialmente regressar ao Portugal europeu. Os regimentos brasileiros acompanharam também, no fundo, essa certa revolta, mas essencialmente porque queriam ter vencimentos idênticos aos regimentos dos portugueses europeus, e no fundo há ali assim, consta pelo menos de alguma bibliografia, que a Carlota ficou toda contente porque era uma forma de regressar à Europa. E não foi bem o pai, mas foi o Dom Pedro que até jurava as bases da Constituição, mas que bases de Constituição eram essas que nem sequer estavam escritas, só vieram a ser escritas 3 meses depois aqui em Lisboa? Pois não sei, não tenho, não o posso ajudar, não sei. Algumas bases, provavelmente algum movimento liberal no Brasil que quisessem fazer, não sei. Eu suspeito, é uma suspeição só, não é? As bases daqui foram aprovadas em março, não é? Certo. Março de 21. Certo. Portanto, isto é fevereiro no Rio de Janeiro. Não pode ser porque não existiam bases aí. Não, porque não existiam bases. Eu suponho que eram muitas bases da Constituição de Cádiz. E, portanto, os princípios da soberania do povo, de que todos os homens são iguais perante a lei, da divisão. Atenção, fevereiro, março, na Madeira também se fala em jurar as bases, sem elas estarem escritas. Claro. Sem elas estarem escritas, mas já se fala. Exatamente.
Mas devem ser os princípios constitucionais, a divisão em poder executivo, legislativo e judicial e, portanto, essas coisas todas. Já agora, uma pergunta. É muito interessante que a própria Constituição, quando uma pessoa lê, ou pelo menos a prática das cortes subsequentes à aprovação da Constituição, na realidade as cortes retiraram grande poder, ou quase todo o poder ao rei, se bem que o rei tinha o poder executivo e os ministros, mas as leis eram aprovadas pelas cortes e o rei não tinha poder de veto. Poderia contrariar, a lei voltava às cortes, era aprovada e o rei tinha que a executar. E por vezes também as cortes sobrepunham-se e quiseram se sobrepor ao próprio Poder Judicial, que é o caso do não juramento da Carlota Joaquina, porque as próprias cortes se tornaram juízes no caso. Portanto, eram liberais, mas não tropo, não é? O que é que o professor nos diz sobre isso? E não só o Poder Judicial. O grande problema das Cortes Constituintes foi imiscuírem-se na ação do governo. O governo não valia nada. Quer dizer, o governo não tinha capacidade nenhuma. Quem determinava as orientações executivas e quem dava ordens aos ministros eram as cortes constituintes. Houve um exagero enorme das cortes constituintes que se assenhorearam do poder legislativo, judicial e executivo. E isso causou isso criou uma imagem nos liberais de um radicalismo que acabou por ser contraproducente para a própria Revolução Liberal, não é? E que deu argumentos aos absolutistas. No fundo, os absolutistas dizendo, bom, se querem fazer um liberalismo para isto, então vamos regressar ao absolutismo. Muito obrigado, professor. Estamos a terminar o nosso tempo, já são 10h30, o tempo correu nesta hora e meia, nestes 90 minutos, de uma forma extraordinária. Muito obrigado por se ter disponibilizado para nos trazer este conhecimento que tem profundo sobre a história do século XIX, sobre estas relações das cortes e sobre esta relação de Portugal-Brasil num momento muito conturbado da política europeia e mundial, mas essencialmente também aqui assim entre a Europa e a América. Eu passava a palavra ao professor César Bargo, que gosta sempre de fazer uma intervenção também. César, porque eu depois vou apresentar o próximo palestrante. Convidado. Bom, eu agradeço muito ao José pela fala. Eu estava preocupado porque não teríamos aquele suporte do PowerPoint, mas eu vi que não fez nenhuma diferença, porque seu discurso foi muito claro e muito agradável. Parecia uma grande conversa num ambiente entre amigos, que eu acho que é uma das intenções da tertúlia, então parabéns. Ao longo da tertúlia, me chamou a atenção um comentário sobre a questão da comunicação, né? Acho que foi o Rui Carita que fez, que é curioso pensar que estavam batalhando e brigando por um documento no momento que o Brasil já era independente, né? Quer dizer, e é também curioso como agentes externos, neste caso a Inglaterra, provavelmente já tinha essa informação e, detendo a informação, tentava, de certa forma, se favorecer a narrativa, né? Então, são vários ângulos de uma coisa que, à medida que o tempo vai passando, fica calcada em certos elementos factuais, mas que claramente não é isso. É uma rede de interpretações e percepções que está muito, curiosamente, pautada pela falta de veículos de comunicação na época, que davam às populações e aos envolvidos percepções diferentes, e cada um acabava olhando para o seu próprio umbigo e vendo assim, como é que eu posso me beneficiar neste momento, sem perceber que o quadro maior era outro. Por que eu estou comentando isso? Porque no mundo que vivemos hoje, em que você tem uma superexposição e super acesso a meios e formas de comunicação, redes sociais e coisa e tal, a mesma coisa acaba acontecendo. Então, seja comunicação de menos, seja comunicação de mais, acaba gerando percepções em grupos menores que invariavelmente afetam a forma como a história é contada e como as relações se desenvolvem, né? Isso, para mim, pareceu muito interessante.
É isso, gente. Se alguém não se inscreveu, se inscreva. Eu queria aumentar o número de pessoas em sala aqui, no espaço, né? Então, por favor, convidem amigos, convidem pessoas, falem das tertúlias. A gente vai chegar na 100. O Rui vai apresentar o convidado da 100 aí, de alguém conhecido. E aí vocês vão ter um momento de celebração. Afinal de contas, são 100 encontros como esse. Não é pouca coisa, não. Rui, eu termino aqui. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Infelizmente o nosso amigo Alberto Menck ficou calado porque tivemos aqui representantes do Uruguai a ouvir e realmente eles também têm no Uruguai consequências destas lutas entre Lisboa e Rio de Janeiro, entre Portugal e o Brasil e esta condução à independência. Foi uma pena, Alberto. Muito boa noite para o Uruguai. Muito boa noite. Bom, Boa então noite. vou apresentar a próxima tertúlia, e a próxima tertúlia tem por tema as Crónicas da Barra Grande, um caminho lúdico para a apropriação afetiva do património. O tema vai ser, é um tema que já há alguns anos o nosso convidado desenvolve o seu grupo de investigação, Património e Pertencimento. É um trabalho de sensibilização de populações que ocupam zonas de amortecimento de bens patrimoniais. A comunicação que nos vai ser trazida conta a trajetória deste grupo até o lançamento mundial de um jogo, Crónicas da Barra Grande, uma ferramenta de engajamento e difusão de valores patrimoniais e de reconhecimento por parte do homem comum da paisagem histórica-cultural que o envolve. O processo indica uma sistematização em desenvolvimento do processo de criação colaborativa do jogo, que, quando replicável, pode ser utilizado em qualquer território de interesse ao redor do mundo. Quem é este nosso convidado mistério? É o professor César Bargo. Estejam connosco daqui a 15 dias, estejam atentos, vejam também no nosso canal os vários vídeos que vão sendo colocados. Muito obrigado por todos. Na próxima tertúlia será a 100ª. Muito obrigado por vocês estarem presentes, muito obrigado ao professor José Subtil, muito obrigado pela lição que nos trouxe. Muitos parabéns. Vamos comemorar junto a 100ª, por favor, estejam presentes aqui, dia 12 de abril. Um abraço a todos. Obrigado. Muitos Obrigado. parabéns e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Muito obrigado, um bom fim de semana.